Boa noite e a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos ao nosso tempo de celebração, tempo em que temos estudado sobre aquelas duas palavrinhas, mas Deus. E hoje nós vamos chegar a um dos textos mais conhecidos que tem essa expressão. E esse texto está no livro de Romanos. Mas antes de chegarmos ao texto de Romanos, capítulo 5, queremos lembrar de uma coisa que é muito interessante na história. Por várias vezes nós já vimos pessoas se dispondo a morrer em lugar de outra. Por exemplo, um esposo, ao ver a esposa em perigo, alguns vão dizer assim, olha, eu morro no lugar dela. Pai, mãe, normalmente fazem isso em favor de um filho. Olha, se eu puder, eu morro no lugar dele. Se for preciso, eu morro no lugar dele. Talvez um irmão, algum parente ali mais próximo também se dispõe a morrer por alguém ali da sua família. Mas o que a gente dificilmente vê na história é alguém dizendo assim, olha, eu me disponho a morrer no lugar do meu inimigo. Normalmente a gente não vê isso. Na verdade, até quando diz respeito a alguém que conhecemos, é o nosso amigo, não é fácil encontrarmos aquela pessoa que se dispõe a morrer no lugar de. Mas quando a gente pensa então em morrer no lugar de um inimigo, menos ainda. É muito difícil vermos isto na história. Mas quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala assim de alguém que morreu por seu inimigo. Em Romanos capítulo 5, versículo de números 6 a 8, nós vamos encontrar isto. O momento em que Paulo está falando que alguém se dispôs a morrer pelo inimigo. E é aonde nós encontramos esta expressão, mas Deus. Veja aí Romanos capítulo 5, a partir do verso de número 6. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem, ou por alguém bom, ou por alguma pessoa muito boa. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Mas Deus, este é talvez o versículo mais conhecido que contém estas expressões, mas Deus. E este é o momento em que o apóstolo Paulo, na verdade, ele está fazendo um contraste entre o amor de Deus e o amor humano, do ser humano. Mas antes de nós continuarmos, o desenho das crianças hoje, para representar isto que vamos aprender, é muito simples. De um lado da folha, desenhe a cruz representando a Cristo. De um lado da folha, então, desenhe a cruz. Do outro lado, desenhe várias pessoas, pode ser aquele bonequinho de pauzinho mesmo, ou se você conseguir fazer outro, pode fazer. Várias pessoas, só que estas pessoas vão estar de costas para a cruz. A cruz está aqui, elas vão estar olhando para o outro lado, dando a ideia de que rejeitaram e rejeitam a Jesus. Enquanto que, mesmo elas rejeitando a Jesus, Jesus as amou e morreu por elas, morreu por nós. Então este é o desenho das crianças. E quando a gente volta para o texto, a gente vai descobrir então o apóstolo Paulo fazendo esse contraste entre o imperfeito amor dos seres humanos e o perfeito amor de Deus. O versículo de número 7 acaba mostrando para nós um pouquinho esta imperfeição do amor humano. O versículo 7 diz: porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. A ideia de Paulo é falar exatamente isso. Olha, uma pessoa boa, de repente até vai aparecer alguém que vai se animar a morrer por ela, mas dificilmente isso vai acontecer. E Paulo está usando essa ideia do dificilmente, é porque ele entende e conhece que o amor humano é imperfeito. Porque de fato na história existiu alguém muito bom, alguém perfeito. Alguém perfeito existiu na história.
E na época, bem próximo ali ao apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso, essa pessoa havia andado por sobre a terra. E João diz que esta pessoa era uma pessoa justa, moralmente perfeita, sem pecado algum. E você já sabe que nós estamos falando de Cristo. Cristo foi essa pessoa perfeita, boa, essa pessoa que só fez o bem, só pensou o bem, tudo baseado no amor, alguém totalmente obediente a Deus, e enquanto vivendo neste mundo em carne, homem como nós, ele foi essa pessoa boa. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, João vai dizer o seguinte, 1 João 2,1: Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é o advogado? Jesus Cristo, o justo. João, Paulo, todos sabemos que Jesus é esse homem bom, é esse homem perfeito, é esse homem que não tem nada na sua vida que deixa ali uma manchinha. Enquanto ele andou por essa terra, ele foi esse homem bom. E olha, ele muitas vezes se dispôs e avisou: olha, eu vou morrer por vocês, eu estou aqui para morrer, para morrer por vocês. Várias vezes ele deixou claro que a sua vida era para ser dada em resgate de muitos. Mas uma coisa curiosa, em nenhum momento alguém na sua época, enquanto ele estava aqui em terra, e mesmo se estivesse hoje, não haveria ninguém lá e ninguém hoje. Lá ninguém se dispôs a morrer por Jesus. Hoje, ninguém possivelmente se disporia a morrer por ele. Houve até alguns que disseram: nós morreremos contigo. Pedro teve até aquela disposição de matar por Jesus. Quando Jesus foi ser preso, Pedro saca da espada e desfere o golpe lá e arranca a orelha de Malco. Pedro estava até disposto a matar por Jesus, mas morrer por Jesus, eles não estavam. Isso ficou provado quando Jesus foi preso. Quando Jesus, lá no jardim, os guardas chegaram, os discípulos todos fugiram. Dificilmente, diz o apóstolo Paulo, haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém ouse, mas bem lá longe mesmo, ouse morrer por quem faz o bem, ou alguém ouse a morrer pelo bom. E é fato, e é nisto que o apóstolo Paulo tem toda razão em mostrar a imperfeição do amor humano. Ninguém se dispôs a morrer por Jesus, e Jesus era o homem bom. Jesus era alguém perfeito, mas não houve ninguém que de fato morresse por ele. O resumo inicial que a gente entende desse contraste, o primeiro lado, o amor humano é imperfeito. Ninguém se dispôs a morrer por, ninguém se dispõe a morrer pelo outro. Salvo essas exceções, mas morrer por um inimigo, jamais. Alguém poderia ousar até morrer por uma pessoa boa, mas quando o bom esteve aqui, que foi Jesus, ninguém se dispôs a morrer por ele. Isso nos dá uma lição muito preciosa. E a lição é que, de fato, nós jamais podemos confiar que alguém possa ser tão bom como o Senhor. E Paulo deixa muito claro que a nossa imperfeição tem a ver com a nossa condição. Quem somos nós? Quem é o ser humano? O ser humano, nos versículos 6 até o 10, várias vezes o apóstolo Paulo vai usar palavras que mostram qual é a nossa condição. Veja aí na sua Bíblia, versículos 6 até o 10, do capítulo 5 de Romanos. Verso 6 diz: Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado.
porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Os homens têm amor imperfeito e são assim por quê? São fracos, são ímpios, são pecadores, são inimigos de Deus. Esta é a nossa condição. É isto que nós somos. Se fôssemos apenas fracos, impotentes, daria até para ter dó. Mas não para só no fraco. Paulo vai dizer que nós somos ímpios. Nós gostamos de fazer coisas erradas, impiedosos somos nós. Somos pecadores, ofendemos a Deus. E mais do que somos inimigos de Deus. Como as crianças estão desenhando, viramos as costas para Deus e o deixamos de lado. Esta é a condição humana. E é por isso que quando o bom esteve aqui, ninguém se dispôs a morrer por ele. E isso também nos ensina mais coisas. Por exemplo, nenhum de nós será salvo por algum outro ser humano. A nossa alma não será salva por ninguém. Mesmo que as pessoas, algumas pessoas, sejam muito bondosas. E na história nós temos pessoas que deram suas vidas no sentido de sempre fizeram o melhor que puderam para ajudar o próximo. E há os que ainda fazem isso, e são muitos. Mas nenhuma delas consegue fazer alguma coisa para salvar a sua alma. Ninguém consegue, mesmo que morrendo ou se dando em morte, salvar a tua alma. Por quê? Mesmo que ela ofereça a si mesma para morrer, essa é uma parte do processo. A segunda parte do processo é ser aceito. Tal oferta precisa ser aceita por Deus. Então qualquer ser humano, por melhor que ele tenha sido, por qualquer ser humano que tenha existido na história, por coisas maravilhosas que ele fez, independente de quem ele tenha sido e como ele tenha sido, tantas coisas boas, nenhum deles é capaz de trazer salvação. Mesmo que nós, seres humanos, os tenhamos elevado a um status até de santidade, eles não são capazes de salvar a nossa alma, porque o amor deles é imperfeito. Eles eram imperfeitos, eles tinham pecado. A própria mãe de Jesus disse no seu cântico, ela vai citar Jesus como o seu Salvador. E é interessante ela dizer que Jesus era o seu Salvador, porque pecador é que precisa de salvação. Você nunca vai ouvir o próprio Jesus falando a respeito que ele precisava de salvação. Ele era o Salvador. A mãe de Jesus reconheceu-se como pecadora, tanto que ela vai dizer, Lucas vai registrar o cântico de Maria, os evangelhos vão registrar, e lá ela vai dizer que Jesus é o seu Salvador. Se ela diz isso, então nem ela é capaz de nos dar a salvação, nem ela é o caminho para a salvação. Ela não pode chegar diante de Deus e pedir em nosso favor, porque ela é como nós, pecadora. Nenhum homem é capaz de se dar por nós. E é este o contraste que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, por mais assustador que possa ser para alguns de nós, porque nós sempre queremos achar que somos melhores. Mas Paulo está dizendo, olha, o ser humano tem um amor imperfeito. E é imperfeito quando é comparado com o amor de Deus, com certeza. Porque quando comparamos com algumas outras pessoas como nós, às vezes a gente pode até encontrar alguma que não seja tão boa quanto nós.
Mas essa comparação, ela não serve. Paulo faz a comparação com relação a Deus. E perto do amor de Deus, que é perfeito, o nosso amor é imperfeito. Veja o versículo 8. Mas Deus. Começa assim este versículo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos de Deus, quando ainda o rejeitávamos, quando éramos ímpios, fracos. Ele, Deus, mostra o seu amor perfeito para conosco, pelo fato de Cristo ter se dado por nós, quando nós ainda estávamos nessa condição, totalmente sujo, lá na lama do pecado. O Senhor vem e nos acolhe, toma-nos para si. E a morte de Cristo, ela é mais do que uma demonstração de amor, é mais do que uma dramatização. Alguns têm acreditado que a morte de Cristo foi lá uma dramatização e que Deus nos perdoaria independente da morte dele. Tem gente que está acreditando nisso. Mas pela Bíblia, desde o início, a gente tem descoberto que é necessário que haja derramamento de sangue para que haja perdão dos pecados. E quando Paulo escreve à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, ele vai deixar claro que essa morte de Cristo foi algo real, palpável, para que de fato tivéssemos a salvação. E ele vai dizer lá, porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Isso foi passado para mim como fato real. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. As Escrituras já diziam isso. E pessoas contaram para Paulo: ele morreu, ele ressuscitou. Em Romanos 5, versículo 9, está aí: assim agora justificados pelo seu sangue, sangue real, sangue derramado, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Paulo deixa bem claro que a morte de Jesus é real, portanto, perfeito amor real por cada um de nós. O profeta Isaías, muito tempo antes de Jesus nascer, lá no capítulo 53, versos 4 e 5, ele também vai falar da morte de Cristo, da entrega dele como sendo algo real, que iria acontecer. 53, 4 e 5 de Isaías diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido, verdadeiramente ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Verdadeiramente. Não foi algo só da boca para fora. Não foi só uma encenação. Foi verdade. E era necessário que isso acontecesse para que nós pudéssemos ter vida. A salvação do povo dependia dessa demonstração verdadeira de amor, esse ato para trazermos a salvação. E é isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui. Todo o processo da salvação, o ato da salvação, depende de Deus. O ser humano não pode salvar outro ser humano, por mais que ele queira. O ser humano pode sim fazer bem ao outro, e o fará de maneira imperfeita, mas ele ainda pode fazer isso, ele ainda pode viver o segundo grande mandamento. Mas quem pode salvar a alma e de fato transformar vidas é Jesus. Porque é ele que morreu na cruz e foi ressuscitado para que nós pudéssemos ter vida. E isto aconteceu por quê? Porque Deus interviu na história. Mas Deus, ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós
quando nós ainda éramos inimigos de Deus, nós éramos pecadores, ímpios, fracos. Este é o amor de Deus. O amor de Deus é perfeito, a morte de Jesus é real, e ele fez tudo isso para que a salvação tivesse, a humanidade tivesse a salvação. E para que ficasse claro que não há outro meio de salvação a não ser Jesus Cristo. Seres humanos fazem grandes coisas em favor de outros, mas não podem salvar. E é só Jesus que pode salvar. E é por isso que nós temos aprendido sobre essa ação de Deus em prol do ser humano. Sem esta ação de Deus, todos estaríamos mortos em nossos delitos e pecados e todos destinados à perdição eterna. Mas Deus intervém na história, manda-nos o seu Filho Jesus. Jesus se torna carne como nós somos, ser humano. E ele é morto neste mundo. E ao terceiro dia ele é ressuscitado. E hoje está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós e chamando-nos para crermos nele. E diante desse fato, qual será a sua resposta? Você dirá sim ao convite de Jesus, ou você dirá não ao convite de Jesus? E oramos para que o Espírito Santo de Deus ilumine, te traga da morte para a vida, para que você então possa decidir por ele. E ao ouvir a voz dele, não, diga sim para Jesus. E a você que já creu em Jesus, a você que já está com a vida entregue a ele, submeta-se ao senhorio dele e testemunhe de Cristo ao máximo de pessoas que você puder. Faça todo o esforço, ore a Deus para ter criatividade, chame pessoas, vá em busca de pessoas para compartilhar com elas a respeito de Jesus, a respeito daquele que tem o amor perfeito, em contraste com o nosso amor, que é imperfeito. Hoje, o Senhor, mais uma vez, dá-nos a oportunidade de conhecer um pouco mais do seu amor e saber que nele podemos ter a salvação. Em Jesus podemos ter a salvação. E somos salvos mediante a fé em Cristo. Não por aquilo que fazemos, mas por causa daquilo que Cristo fez. Que você possa responder positivamente a Jesus, crendo nele de todo o seu coração. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado porque nesta noite nós conseguimos aprender e ver claramente o contraste que existe entre o nosso amor, que é imperfeito, e o amor do Senhor, que é perfeito. Amor este que fez o Senhor enviar Jesus para que morresse no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. Que possamos entender isso e ouvir o chamado do Senhor, e ao ouvirmos este chamado, despertados pelo Teu Santo Espírito, dizermos sim, e ao dizermos sim, nos submetermos ao senhorio de Cristo e compartilhar com outras pessoas a respeito desta maravilhosa notícia, que é a notícia de que o Senhor veio, morreu, foi ressuscitado e hoje está vivo, dando vida a todos os que creem. Que possamos, mediante esta palavra, sermos tocados pelo Senhor para uma nova vida, uma vida com o Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.